voltamos. Instagram. Cadê minha audiência do Instagram? Vamos lá, hein, gente? Segunda parte. Vamos, que tem a coisa aqui, ó. Tem bastante coisa aqui pra gente brincar, falar de sabotagem. Já falamos aqui do Napoleão, que tinha o ego muito acima do tamanho dele. O ego dele era maior do que ele como pessoa, e é por isso que, né? E aí vamos voltar. Vamos lá, audiência do Instagram. Agora sim, vamos lá, começando. Então, esse executivo aqui, né, ninguém queria saber. Um perguntou sobre o plano básico de negócio, né, que não foi mencionado aqui na apresentação, e os outros participantes, né, logo desconsideraram. E aí ele continua: aposto que você foi o último no seu quarteirão a trocar o telefone de disco por um modelo com teclas de tom. Uau! Brincou o gênio das .com. Nossa, o telefone de disco era aquele que a gente discava assim, né? Por aquele da teclinha. Ó, quanto tempo que eu não uso um telefone desse. E aí continuaram as discussões a respeito de quanto dinheiro iriam ganhar e em que momento levar suas ideias a público. Os números se baseavam na premissa de que as pessoas visitariam em peso o novo site para saber das novidades ou oportunidades, e eles venderiam o espaço para publicidade aos visitantes. Ganhariam dinheiro dessa maneira. Não havia nenhuma pesquisa de mercado que justificasse os valores altos, nem quaisquer das afirmações que estavam sendo feitas ali. Continuei fazendo perguntas básicas sobre a falta de um plano de negócios e a respeito do padrão do empreendedor de migrar constantemente de um projeto para o outro, sem permanecer tempo suficiente para concluir nenhum deles. Bom, não sei na visão de vocês, mas na minha é óbvia, né? A galera da .com, que lá em 1990 ganhava dinheiro com projetos curtos, rápidos. Quando o projeto começava a ter um sucesso absurdo, eles vendiam as ações por muito dinheiro e partiam para o próximo projeto. Isso, de uma certa forma, não é errado, né, gente? Porque não tem certo, não tem errado. É uma forma dele de lidar com os negócios. Mas são coisas que a gente tem que ficar atento, né? Para não ir na onda, para não surfar essa onda, que é sempre muito maravilhosa, mas que acaba levando a gente com a cara na areia, na praia, né? E aí, todas as ideias dele vinham envoltas de um estilo carismático, repleto de oportunidades e vazio em conteúdo. Porém, o apelo das .com naquela época fez com que minhas perguntas e as de outro colega fossem rapidamente descartadas. No fim, muitas pessoas naquela sala compraram a ideia por causa da autoconfiança excessiva daquele empresário. Ele vendeu o projeto tão bem que elas acreditaram que só podia dar certo. Mas não deu. O empreendimento custou mais de 5 milhões de dólares aos investidores antes que a empresa fechasse. E nosso elegante empresário recebeu um salário anual de 250 mil dólares para dirigir um projeto que acabou fracassando e, fiel ao seu padrão, abandonou a companhia antes que ela falisse, pois já tinha uma nova ideia que precisava oferecer a outro grupo de investidores. E aí, como é que tá aqui? Tá tudo bem aí, gente? Facebook, todo mundo ouvindo, quietinho, Instagram também. Vamos lá, dá aí para eu saber que vocês estão por aí, né? Porque senão eu fico falando aqui e se vocês não interagem, eu acho que tá tudo bem, tá? Embora ele tenha fechado o negócio graças a pouco mais do que seu estilo persuasivo, isso lhe custou a credibilidade e o futuro de um grupo que optara por investir nele. Considerando, obrigada, gente. Considerando que os investidores de capital de risco costumavam se conhecer,
certamente em algum momento ele cairá em sua própria cilada. É só uma questão de tempo até que ele tenha que prestar contas a si próprio. É claro, sempre se diz que tudo fica mais fácil quando se olha em retrospecto. Mas naquele momento percebi que aquele estardalhaço da .com acabaria sendo um fiasco. Não que eu fosse tão esperto assim, estava tudo nas minhas pesquisas. Após elaborarmos o perfil de muitos líderes das empresas.com, obrigada, Isilda, mapeamos traços de comportamentos quase idênticos, sempre encabeçados por uma autoconfiança excessiva. E aí vem de novo aquilo que eu gosto, né? E vocês também, que são as perguntinhas. Elas estão aqui. E aí eu agora no ao vivo eu vou responder aqui para vocês as minhas percepções, tá? E aí depois vocês vejam de novo, ou então aproveitem para anotar ou respondam, para que a gente comece a identificar o perfil de cada um, que eu acho que isso vai ser bem legal, essa contribuição no final. Quando a gente chegar lá, a gente vai fazer essa recapitulação aqui, e aí cada um já vai ter mais ou menos mapeado o seu perfil, qual é o seu comportamento sabotador. E se quiser compartilhar com a gente, tudo bem. Se não quiser guardar só para você, também tá tudo bem. Aqui você pode tudo, você pode fazer sempre do seu jeito. E aí vem as perguntas, vamos lá? Você é a prova de balas? O a prova de balas aqui, lembrando para quem está entrando agora, né? O a prova de balas é aquele cara, aquela pessoa, aquele ser que é excessivamente confiante e que o autor dá aqui como exemplo da história o Napoleão Bonaparte, o da França, da guerra. Entre os sintomas a seguir, e olha que ele coloca como sintomas, né, gente? Marque os que você identificar em si mesmo e some quantos marcou. Aí vem o primeiro. Eu sou um dos principais fatores do sucesso e dos feitos realizados pelas equipes das quais participo. Sim ou não? Eu sou um dos principais? Bom, Rosângela respondendo, não. Eu sempre gostei de liderar equipes, eu sempre gostei de orientar equipes e sempre atribuí os resultados, todos os resultados, à equipe, não só a mim. As pessoas que trabalharam comigo sempre falavam que eu tinha o dom de conduzir as pessoas para os resultados que nos eram pedidos, sem que fosse por imposição de regras, e sim por respeito. Eu sempre gostei de trazer a minha turma fiel, tipo, cara, eu vou fazer isso com a Rô, porque a gente vai conseguir chegar nesse lugar aí que é muito legal de estar quando ela tá junto. Então, assim, sempre foi essa a minha condução com os meus liderados, né? E se você que tá aí, que vai ver depois, está assistindo agora e foi uma das pessoas que participou das minhas equipes aí ao longo da vida, por favor, deixe seu comentário. Eu sempre gosto de quando vocês fazem, seja qual for o comentário, tá, gente? Pode me chamar de megera. Nossa, você era uma chefe megera. Pode falar também, tá? Não tem problema não, que eu não tenho julgamento sobre essas críticas, esses comentários. Eu acho que eles são sempre muito bem-vindos e eu gosto de saber, eu escolho saber cada um deles. Próxima pergunta aqui do Você à Prova de Balas, hein? Você dificilmente encontrará alguém que tenha um desempenho tão bom quanto o meu. A gente é sobrecriado por habilidades e potencialidades de outras pessoas a todo tempo. Sempre está aparecendo alguém que seja melhor naquilo que eu sempre gostei de fazer.
com muita dedicação, com muita maestria, com muito carinho, com muita habilidade, mas sempre vai ter alguém que vai fazer melhor que você. Ponto. Reconheça isso. Quando tem uma ideia nova, levo adiante, não peço conselhos aos demais para decidir o melhor rumo. Gente, eu acabei de falar aqui, eu adoro compartilhar coisas, né? Estar aqui com vocês hoje, compartilhando dessa leitura, já é uma grande percepção disso, né? Isso é importante, você compartilhar, que aí você... a cabeça de né? 2 pensam sempre melhor que 3 pensam sempre melhor que 1. São as opiniões diferentes, óticas diferentes, né? Não me preocupa muito o que as outras pessoas pensam ou sentem em relação a mim. Não é que me preocupe, mas de novo, o compartilhamento, né? O compartilhamento, ele tem que estar ali isento do julgamento. Quando você bota a cara para fazer alguma coisa, você tem que sim esperar receber talvez uma opinião que não seja do seu agrado, que não esteja em linha com aquilo que você está pensando naquele momento, mas como seria receber isso com um ponto de atenção e ver o que você pode melhorar naquele aspecto pontualmente, né? Serve como incentivo, né? Algumas pessoas às vezes me acham arrogante, mas eu simplesmente digo as coisas como são. Quem me conhece sabe que eu digo as coisas sim. Mas não é que você deixe de falar as coisas para as pessoas quando necessário, não é isso. Mas você não precisa ser sarcástico, você não precisa usar de crueldade. Você pode ser gentil e falar de uma coisa tão importante, tão desafiadora, tão inquietante para aquelas pessoas ou para aquela pessoa ali naquele momento, mas você não precisa ser duro nas palavras, sabe? Fale o que quiser, fale o que pensa, dê a sua opinião. Eu sempre falo, isso aqui é sempre a minha versão, a minha percepção, a minha opinião, que nem sempre vai de encontro ao que vocês pensam, e tá tudo bem, que bom que a gente pensa diferente. E aí você vai pegar aquilo que, opa, isso daqui eu acho que dá para encaixar na minha vida, nas minhas coisas, e aí você vai fazer do seu jeito. Essa é a proposta. Ah, legal, Silvia, estou pensando para as escolhas para a função de liderança. Isso mesmo. A questão da liderança, ela deixa, às vezes, muitas pessoas no espaço de autoconfiança excessiva, né? E por isso que alguns líderes aí, que a gente tem perpetuado aí pela vida e na história, alguns líderes são aqueles que a gente jamais vai esquecer, porque mudaram, transformaram a vida da gente pelo exemplo, e outros que a gente também jamais vai esquecer, porque fizeram tanta coisa, cara, tanta coisa que foi completamente no oposto da transformação, sabe? Foi uma questão de opressão, de crueldade, e aí a gente tem vários exemplos na história. Essa questão da liderança, ela é uma questão muito delicada, e eu sempre falo o seguinte: seja você em todos os instantes como líder de uma equipe A, B, C, D, Z, Y, seja sempre você, e tenha sempre os seus liderados jogando o mesmo jogo que você, sabe? Mostre a eles que você também tem as suas limitações, e quando essas limitações ficarem visíveis, peça ajuda para que eles possam te ajudar a superar isso que talvez você não consiga sozinha. Eu não sei nem o que você está pensando, mas me veio isso aqui para falar. Eu acredito nos meus palpites, mesmo contra todos os fatos. Tem gente que chama isso de intuição. É importante ressaltar o seguinte: o fato de você se ouvir primeiro do que ouvir o outro, ele é muito importante.
desde que você não transforme o se ouvir primeiro em verdades absolutas, passíveis, sabe, de ficarem ali pétreas, né? Não se transformarem nunca, porque tudo na vida da gente está em transformação o tempo todo. A Rosângela de uma semana atrás já não é mais a Rosângela de hoje, está tudo bem. Que bom que eu consigo sim continuar me transformando a cada dia. Isso é maravilhoso. As pessoas sempre me dizem que parece que não dou ouvido a elas. A questão de novo, né, gente, da verdade absoluta. A minha verdade é que importa, a sua fica com ela. Não é assim, né? É o compartilhamento. Quando é preciso admitir a culpa, aceito parte dela, mas enfatizo as falhas das outras pessoas. Admitir a culpa. Admitir a culpa. Lembra que eu trouxe um exemplo da questão da pessoa que transforma o momento de estar atrasado para um encontro, uma reunião, e chega na reunião falando: ai, gente, desculpa, me atrasei porque aconteceu isso, o pneu furou, nananana. Você está ali num espaço de intensa culpa, porque você está se culpando por ter chegado atrasado. E quando você leva essa questão para o momento compartilhamento, você fala: gente, gratidão por vocês estarem me esperando aí, mesmo sendo 10, 15 minutos depois, entendeu? Porque realmente foi alguma coisa alheia à minha vontade, mas gratidão por vocês estarem aqui. Você saiu do espaço de se culpar porque chegou atrasado. Então, essa questão da culpa, ela é sempre muito importante, porque primeiro você precisa reconhecer que você, momentaneamente, você está nesse espaço, né, de opa, eu acho que eu vou me culpar por alguma coisa que eu fiz ou deixei de fazer. E aí não é aceitar a culpa, é reconhecer que você fez alguma coisa ou falou alguma coisa que não está de acordo, não está ressoando com você. Né? Às vezes levado por um momento de estresse, um momento que talvez não tenha sido bem avaliado, não tenha visto nem percebido todas as outras possibilidades, e isso é importante também levar. E aí, enfatizar a falha das outras pessoas, me ocorreu fazer o seguinte com você agora: enfatizar a falha da outra pessoa. Você está errado. Quando eu aponto esse dedo aqui para você, eu tenho 3 apontados para mim. Então, isso aqui não é a política do culpado. Reconheça a sua limitação de ser excessivamente confiante, de se achar a pessoa à prova de balas, mas não enfatiza a falha dos outros. As falhas são dos outros, você não tem o direito de colocar isso na vitrine e muito menos de apontar. Deixa que elas reconheçam isso. Olhe para você, porque o outro você não consegue mudar. Você pode se transformar e mudar a sua vida para um outro lugar que seja de muito mais facilidade, leveza para você, né? Quando entro em discordância com alguém, raramente paro e reflito de forma objetiva ou pergunto a outra pessoa exatamente de que forma contribuir para o conflito. De novo, né, a questão do compartilhamento. Quando você entra em discordância, não é porque você está certo e a pessoa está errada, é porque as opiniões estão divergindo. Se a opinião está divergindo, ótimo, você tem ali uma grande possibilidade de encontrar uma terceira forma de fazer. A minha forma não está certa, porque não está em linha com a forma do outro. Opa, então como seria se nós olhássemos para isso e encontrássemos uma terceira forma de fazer? Então, o fato de você estar discordando do outro não significa dizer que a sua verdade tem que ser absoluta e nem que a verdade do outro tem que ser absoluta. Vocês, com as verdades e percepções que vocês conseguem enxergar no momento, vocês podem criar uma possibilidade que vai expandir para os dois. Então, né? Por favor, use disso o tempo todo e faça perguntas. Às vezes, assumo um ar de superioridade ao expressar minhas opiniões. Não, né, gente? Superioridade não leva ninguém a nada, né?
Eu estava até escrevendo um trechinho disso ontem, né? Por mais que você se sinta essa pessoa incrível, uau, eu faço isso com muita, sabe, majestade, que eu sou foda, caramba, que eu sou o melhor, que eu conheço nisso aqui e tal. Ok, você pode pensar isso tudo, você pode achar isso tudo. Mas não diz isso para as pessoas, sabe por quê? Porque acaba o outro, lembra? O outro está sempre olhando para você, buscando um exemplo às vezes, buscando um fôlego, uma palavra amiga. Aí chega você lá, ai porque eu sou foda, ai porque eu faço isso, ai porque eu faço aquilo. Não adianta falar, entendeu? Mostra que você faz isso com ações. Mostra que você é tudo isso, que você pensa a seu respeito, e tá certo pensar. Você tem que realmente se achar a pessoa mais incrível dessa vida, você é o melhor que você pode ser no momento. Mas mostra isso com atitudes. Compartilha as coisas boas que você tem, que você acha que são incríveis, com outras pessoas. Sabe? É a questão de você presentear o outro com aquilo que você tem de melhor. E isso não te deixa com menos. Pelo contrário, a gratidão que o outro vai sentir por perceber que você está presenteando ele com o seu melhor. Por exemplo, eu sempre gosto de exemplos. Eu estou presenteando vocês aqui com o meu melhor, que é o meu tempo. Olha, tem coisa aqui acabando, vamos ver o que eu posso tirar aqui. Eita, foi para uma luz, mas a bateria do computador eu não posso deixar, né? Porque senão a gente não consegue avançar, né, gente? Então, assim, doe, presenteie o seu melhor para alguém, sempre. Porque a gratidão que isso vai gerar no outro, a partir do que você presenteou para ele, isso vai multiplicar em infinitas possibilidades que às vezes a gente nem imagina que são possíveis e que estão ali disponíveis. E aí, ele tem aqui, gente, uma quantidade. Tá vendo? Ó, vou mostrar aqui pra você. É tipo um gráfico, tá? É igual quando a gente vai para esses atendimentos esses teleatendimentos, aí no final tem aquela pesquisa de 0 a 5, digite o número que você achou desse atendimento. Coloque 0 para horrível e 5 para incrível. Então ele tem essa escala aqui, tá vendo? Ó, deixa eu botar aqui. Vocês estão enxergando bem, ó, tá vendo? É uma escalazinha, ó, tá vendo? De 0 a 5, para pontuar. Igualzinho nos atendimentos que a gente faz aí com essas empresas que a gente liga e eles colocam a gente em avaliação. Então, dessas perguntas aqui, né, que são 2, 4, 6, 8, 10 perguntas, avalia aí o teu grau de 0 a 10, né? Tendência menos provável no 0 e tendência mais provável no 10. E avalia, né? Para poder começar a ver quanto desse comportamento tem em você. Todos nós temos, tá? Só para deixar isso claro. Todos nós temos o comportamento excessivamente confiante. Com uma situação ou com outra, sim, todos nós temos. E aqui a proposta é fazer com que você avalie quanto desse comportamento você tem. Pode ser pouco, pode ser meio, pode ser muito. E, de novo, ok, a gente não está aqui no julgamento, lembra? A gente está compartilhando vivências e saberes. E aí vem os insights a partir da resposta e avaliação, se é muito provável ou pouco provável. Ai, me engasguei até. Aí vem assim, ó: sou a prova de balas, socorro, que deve ser a pessoa que tem a tendência mais provável ali, encostando no 10 na avaliação.
Eu tenho um desafio interessante. Tento convencer as personalidades mais fortes de que precisam fazer alguns ajustes. É como tentar vender gelo a um esquimó. Recentemente, um amigo meu estava preenchendo o perfil Flippen e deparou com a palavra teimoso. Ele não sabia se a palavra se aplicaria mesmo a ele, então perguntou à mulher: querida, eu sou teimoso? Após alguns segundos de silêncio, a resposta ficou evidente. Como assim? Ele questionou. Não sou teimoso. Se alguém tiver uma opinião diferente da minha e apresentar um argumento plausível, posso adaptar meu ponto de vista sem problema. Isso não é ser teimoso. Após mais alguns segundos de silêncio, a resposta outra vez se mostrou clara. Muita gente tá travando. Vamos ver, pode ser a internet. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, já sei. Eu vou compartilhar. Só um minutinho, gente, que eu vou colocar aqui a internet do telefone para rotear no computador. Ver se vai... Deixa eu ver uma coisa ali. Não, tá tudo aqui. Vamos lá, voltando. E aí, você vê, eu não sou teimoso, né? Isso não é ser teimoso. Após mais alguns segundos de silêncio, a resposta outra vez se mostrou clara. Travando muito? Tá travando muito? Lúcia, Isilda? Tá travando, gente? Sério? Poxa! Como é que tá aí no Instagram, pessoal? Tá travando? Como é que tá a conexão aqui? O pessoal do Facebook tá falando que tá travando. Deixa eu dar a minha roteada aqui, ó. Realmente caiu aqui a performance. Peraí. Tudo bem, tá tudo ótimo. Voltamos todos aqui. Instagram funcionando, gente. Tá. Facebook funcionando. Realmente teve uma baixa aqui de performance. Ó. Teve uma baixa de performance, mas a gente já conseguiu recuperar. Tá todo mundo ok? Tá travando ainda? Conexão? Como pode melhorar, hein? O que tem aqui que não tá querendo ser dito, vamos continuar. Vamos continuar aqui. Tá tudo ok, gente? Olha, pra mim tá parecendo tudo ok aqui. Ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu perguntar pra vocês aqui escrevendo. Porque aí... Se vocês não tiverem com vídeo, vocês têm o escrito. E aí, falou aqui, né? Após mais alguns segundos de silêncio, a resposta outra vez se mostrou clara. Muita gente razoável passa a impressão de ser teimosa. E impressão significa realidade. Parei de novo aqui, tá ok, gente? Tá tudo ok aqui? Pra mim, ó, o risquinho, eu tô com um painel aqui de evolução aqui, pra mim tá ok já, tá? A linha azul aqui tá subindo, ela deu uma queda, mas ela voltou a subir de novo. Vou continuar, tá? Muito razoável. Sendo assim, uma questão a se examinar é a do aprendizado. Você se considera alguém a quem as pessoas ensinam coisas com facilidade? E os demais concordam ou acham que ensinar algo a você é uma missão impossível? Perguntar de novo. Vou ler esse trecho de novo porque foi aqui que a gente parou, então vamos trazer ele com total clareza e facilidade para que a gente traga essa contribuição aqui nessa pergunta. Percebe que a gente parou numa pergunta. Após mais alguns segundos de silêncio, a resposta outra vez se mostrou clara. Muita gente razoável passa a impressão de ser teimosa.
e a impressão significa realidade. Sendo assim, uma questão a se examinar é a do aprendizado. Você se considera alguém a quem as pessoas ensinam coisas com facilidade? E os demais concordam ou acham que ensinar algo a você é uma missão impossível? Qual é a resposta de vocês para isso, hein? Olha, eu vou dar a minha versão, né? A versão Rosângela. Sim, eu considero realmente que eu tenho facilidade de aprender coisa com as outras pessoas. E as pessoas não têm essa percepção, não me apresentada até hoje, que ensinar alguma coisa para mim é uma missão impossível. Geralmente as pessoas acham que, cara, é muito rápido, porque você pega as coisas rápido. E assim, é nesse espaço que eu tô aí. E vocês? Em certos aspectos, essa limitação pode ser bem paralisante, pois as outras pessoas deixam de opinar quando percebem que a opinião delas não é bem aceita. Da próxima vez que alguém estiver lhe dando conselhos, evite pedir esclarecimentos demais. Isso também é fatal. Mesmo se os conselhos forem um pouco confusos, um simples obrigado é suficiente. Depois você decide se precisa que algo seja esclarecido. Outro comportamento típico é o de arrastar as pessoas em vez de tê-las ao seu lado. Lembra do exemplo que eu dei dos meus liderados? Eu sempre gostei de tê-los jogando no mesmo jogo que eu, do mesmo lado, tá? E em busca dos nossos resultados. E não era por imposição, eles faziam aquilo por... eles acreditavam naquilo que eles estavam fazendo. Não conheço muita gente que goste ou que tolere ser arrastada, então preste atenção ao seu modo de agir. Percebi que alguns indivíduos falam tão alto que ninguém os escuta. Isso é uma pena, pois podem ter ideias ótimas, mas os outros passam a filtrar o que eles dizem. Para que ouçam suas opiniões, tente se comunicar usando o tom de voz adequado. Principalmente, sim, é verdade, Silvia, com crianças a gente tem que ter todo, uma atenção, porque a criança, ela está sempre prestando atenção nos nossos exemplos. Etapas de tração específicas. E aqui ele começa a discorrer, sempre olhando aqui para o resultado da avaliação que a gente fez nessas 10 perguntas aqui que ele faz nesse bloco aqui, perguntando se você é a prova de balas. Aí ele vem na etapa de tração específica. Aqui estão algumas ações que você pode adotar para começar hoje mesmo a ganhar tração e se transformar numa pessoa melhor. Após ler todos os capítulos referentes às limitações, se esta ficar caracterizada como uma das suas limitações fatais, etapas como estas farão parte do seu plano de tração, que será elaborado lá no capítulo 15. E o tração, ele coloca o A da tração, a ação, tá, gente? Que são as ações que a gente começa a tomar para mudar esse comportamento, em parte, naquilo que não estiver sendo contribuição na nossa vida. Vou pedir a opinião de alguém com personalidade forte e fazer perguntas referentes às áreas que estou trabalhando. Por exemplo, tenho sido teimoso? Tenho dado atenção às pessoas? A cada semana vou pedir a alguém que me dê uma nota de 1 a 10. Se essa nota for abaixo de 10, vou dizer: obrigado, você tem alguma sugestão para que eu melhore? E aí de novo a gente volta a aceitar a crítica
sem o julgamento, né? Porque você não está buscando a opinião do outro nesse momento como crítica para você buscar aí alguma coisa para se esconder de vergonha. Não, não é esse o espaço. O espaço é que você coloque, através dessas perguntas, para as pessoas que acompanham o teu dia a dia, com as questões que você quer trabalhar. Essa avaliação ela vai te indicar se você, com a sua ação, você está conseguindo avançar ou se você precisa demandar mais alguma outra ação. E é assim, né? Eita, agora aqui vai... Gente, cada hora, cada flash aqui, ó. Hoje tá interessante, né? Deixa eu aproximar aqui para botar o meu amiguinho aqui para... Ó, vai ficar mais pertinho, mas é assim que vai funcionar por conta da bateria. Estou ligada aos aparelhos. E aí vamos lá, né? Aqui. Vou deixar de ser visto como alguém inflexível. Quando estiver discutindo um assunto no qual eu discorde de alguém, darei mais atenção ao interlocutor, tentando compreender seus sentimentos e suas opiniões, em vez de ficar formulando mentalmente o que falarei em seguida. E se alguém pedir minha opinião, vou começar fazendo perguntas em vez de simplesmente responder. E isso me ajudará a parecer menos autoritário e incentivará as outras pessoas a sugerirem respostas também. E aí você começa a ver o espaço que a gente começa a entrar quando você permite. E aí, Silvia, vamos voltar lá à questão da vulnerabilidade, que é a permissão. Lembra que a gente viu isso lá no livro? No Clube do Livro? Pedir a opinião, né, de pessoas, e quando você quer deixar de ser visto como inflexível, pedindo a opinião, começando fazendo perguntas, ao invés de simplesmente responder às pessoas. E aí você começa, gente, a acessar espaços que você nem sabia até então, nesse momento, que existia. E aí tem um outro tópico. Vou começar a pedir mais a opinião de pessoas cuja visão é diferente da minha. Por exemplo, ao apresentar minhas ideias, tentarei aprender com aquelas que fizeram perguntas difíceis. E aí a pergunta difícil, e eu passei por isso uma vez numa palestra que eu dei alguns anos atrás, que foi uma das minhas primeiras, e me perguntaram algo que eu não sabia responder naquele momento. E eu me coloquei naquele espaço, meu Deus, eu não tenho essa resposta para essa pessoa. E eu fiquei mal, num julgamento de que eu não estava entregando o meu melhor naquele momento, porque eu não sabia responder por aquela pergunta. Hoje, eu simplesmente olho e falo, interessante pergunta que você trouxe, eu não tenho a resposta para você agora, mas vou pesquisar, vou estudar, vou me informar, e assim que eu tiver uma opinião, um fato para te mostrar, eu trago para você, tá bom? Ou então num próximo encontro em que o mesmo grupo esteja presente. E é assim, por quê? Porque toda vez que você fica no famoso saia justa, é porque é algo que você tem que aprender com aquela situação. Porque se isso te incomodou de alguma forma, tem uma oportunidade ali de melhorar, entende, gente? E é muito interessante isso, porque normalmente a gente vai pro momento do julgamento e não para a incrível, grandiosa possibilidade que está se abrindo nesse momento para que eu possa mudar consistentemente alguma coisa na minha vida. E aí vem um outro tópico que ele aborda. Como lidar com uma pessoa à prova de balas? Esse deve ser bom, né? Para lidar de forma eficiente com alguém assim, é sempre importante mostrar que se admira a pessoa. Toda limitação, ainda que extrema,
contém alguns aspectos positivos, portanto, dê opiniões positivas também. Alguns pontos favoráveis que podem ser enfatizados. A pessoa à prova de balas é confiante, segura e independente. Então elogie sempre que possível, sim, elogie alguém, porque isso contribui para que ela seja, sim, confiante naquilo que ela sabe fazer e não fique baseando essa confiança em ego, e sim naquilo que o outro está percebendo sobre você. Olha que incrível, né? Gente, olha, adorei isso aqui. Adorei! Para persuadi-la, tente fazer com que a ideia ou decisão pareça ser dela. Use frases como: você disse algo parecido com isso há um tempo atrás e estou desenvolvendo a ideia. Em vez de afirmar qual é o resultado que você espera, faça uma pergunta ou apresente uma situação em que a pessoa chegue à conclusão de que você deseja. Se ela expressar uma opinião, lembre-se de reforçá-la e de evitar contradizê-la enfaticamente. Uma das melhores maneiras de lidar com alguém que tem essa limitação é ouvir o que ele tem a dizer, concordar e explicar que você tem mais algumas informações que podem ajudar. Use essas informações para auxiliar a pessoa a perceber onde ela se engana ou porque está indo na direção errada. Mas deixe claro que o seu objetivo é o sucesso dela. Ser inflexível ou ríspido com indivíduos assim raramente dá certo e pode causar conflitos, gerando ressentimentos de sua parte. Embora as pessoas à prova de balas sejam insistentes, isso não significa que sejam más ou maldosas. Porém, às vezes precisam de ajuda até adotarem uma perspectiva diferente. Uau, que contribuição que foi isso aqui, gente! Então aqui, hoje a gente aprendeu aqui, olha que incrível, com esse comportamento, um desses comportamentos sabotadores, que é o à prova de balas, que é o excessivamente confiante. A gente aprendeu aqui a se situar, né, já que todos nós temos um pouco desses comportamentos. Então sim, vamos reconhecer que a gente tem um pouco desse comportamento aqui, que é o excessivamente confiante. A gente se situou aqui num grau de importância, né, de profundidade, em 0, que é pouco, e 10, que é muito. A gente se situou nesse contexto, desse comportamento, e eu acho que o presente de hoje desse comportamento aqui foi aprender a como lidar com uma pessoa à prova de balas. Por quê? Porque você, quando aprende a lidar com uma pessoa assim, que tenha autoconfiança acima de qualquer questionamento, você acaba ensinando a ela, né, compartilhando com ela que temos opiniões diferentes, que você não está ali num espaço de competição com a ideia daquela pessoa, você está num espaço de compartilhar e agregar, né, contribuir para que aquela ideia, aquela possibilidade, ela seja muito mais grandiosa do que ela já é, porque se aquela pessoa está ali apresentando aquilo que é uma habilidade natural dela e percebe que tem algo que possa acrescentar, mas que é levado de uma forma que
Você está mostrando que você quer contribuir, você não quer competir, você está mostrando que existe um resultado que pode ser muito melhor do que esse que está sendo apresentado até agora. E a pessoa, ela vai ficar num espaço de que ela vai se abrir para mais possibilidades, vai se abrir, vai se permitir esse espaço onde uma outra pessoa está compartilhando mais uma informação, e isso vai ser de grande contribuição. Isso é muito legal, gente. Olha, tá acabando aqui, eu não sei porquê. Hoje era, né, eu tenho que ficar quietinha com a tomada aqui, que, né, o trem tá ali querendo não carregar o telefone. Mas vamos lá. E aí, o que vocês acharam disso tudo que a gente falou aqui até agora? Como é que vocês se identificam aí dentro desse primeiro comportamento sabotador que a gente está vendo aqui com o autor, que a gente está identificando aqui como são essas pessoas, para saber o quanto disso a gente tem no nosso dia a dia, o quanto disso é possível identificar no outro, para que a gente consiga lidar melhor com aquilo que a gente não consegue mudar, que é o comportamento do outro, e fazer com que esse relacionamento com pessoas assim seja mais leve, para que você não fique aqui, né, sendo insistente, né, sendo o contraponto, sendo inflexível. Como é que tá isso para vocês? Como é que vocês veem isso no dia de hoje, nesse encontro de hoje? Isso tá trazendo alguma contribuição para você identificar uma pessoa do seu meio, do seu convívio, na sua família, entre os seus amigos, entre os seus colegas de trabalho, que você identifica que tem esse comportamento? A gente sempre conhece, né? Lembrei de algumas coisas que já vista pelo livro da Brené. E você vê que os assuntos, eles passeiam pelas criações dos autores mais variados, mas eles sempre têm um ponto em comum, que é a questão de entender melhor o comportamento do outro. Ah, Isilda, legal, vai sim, tem agora a oração de Diksha, isso. Eu também vou terminar aqui, devo chegar um pouquinho mais, mas vou lá participar também. Olha, fantástica, aprendi, fiquei mais segura, sempre que der vou participar, gratidão, beijo no seu coração, beijo, Isilda, obrigada mesmo, querida, pela participação. Sim, Silvia, reforça aí alguns conceitos, né, que a gente já falou sobre eles em outros temas, lá atrás, que foi lá no tema da vulnerabilidade com o Clube do Livro, né, Mais Fortes do que Nunca. E você vê que os assuntos, eles estão sempre voltando com enfoques diferenciados, com formas diferentes de serem apresentadas, mas estão sempre ali, passeando na nossa vida, fazendo com que a gente realmente se observe mais, se empodere mais daquilo que a gente é, daquilo que a gente sabe. E como seria se a gente pudesse propagar e começar a ter essas ações com o outro também, né? Porque se tem alguma coisa, lembra, gente, quando tem alguma coisa no outro que está me incomodando, não é sobre o outro que a gente está falando, é sobre a gente. Então, se tem alguma coisa no comportamento, a prova de balas aí de alguém, percebe que isso pode ser seu e não ser do outro. É incrível, né? Como é que a gente vai aí se percebendo nesse espaço cada dia mais, e a gente vai descortinando esses espaços que às vezes são
imperceptíveis no dia a dia, porque a gente está aí trabalhando no piloto automático, onde está tudo ali no padrão limitante que a gente vem aí repetindo ao longo de tanto tempo de nossa história. E a gente usou um excelente exemplo do que a gente abordou aqui hoje: o comportamento do Napoleão Bonaparte, que sai de Paris para conquistar uma cidade russa com 500 mil soldados, e quando volta com 10 mil soldados, e acreditando que ele tinha feito uma excelente batalha. Fica aí para a gente perceber na nossa semana, nos nossos exemplos, na nossa vida, como que isso pode funcionar, como que a gente pode ser contribuição na vida do outro quando perceber esse comportamento à prova de balas, e como a gente pode trazer isso para as nossas vidas e modificar, transformar algumas coisas que talvez não estejam agradando a gente nesse momento. Sim, podemos fazer escolhas diferentes para que a nossa vida se torne algo muito mais fácil e de muito mais leveza. Alguém quer fazer alguma consideração, gente? A gente está aqui próximo ao nosso tempo aí, já são 18 horas, a gente começou aí isso às 16, né, esse encontro, mais um café com letrinhas, com a Rô que vive aí tomando esse café gostoso com cada um de vocês. Hoje eu não trouxe bolo, mas olha, eu vou começar a pensar em trazer um lanchinho aqui. Eu sempre trago meu café, né? E não é à toa que a gente veio falar de Napoleão Bonaparte. Uma das minhas xícaras da coleção é de Paris, de lá, comprada lá, né? E hoje a gente trouxe aí o exemplo do Napoleão Bonaparte, que foi um serzinho que viveu lá nos 1800 da vida, na França, em Paris, e deixou aí muita coisa na nossa história que a gente está usando hoje ainda, em 2021, quando a gente fala aí do ego inflado, quando a gente fala da autoconfiança excessiva. E o recadinho de hoje é: você que está querendo aí fazer qualquer que seja, né, a ação na sua vida, sim, seja autoconfiante, porque isso traz excelentes resultados quando você acredita em você, né? Se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? E quando você almeja, quando você sonha com resultados, você tem que sim olhar para a questão da confiança, você tem que confiar nisso, você tem que confiar em você, sim. Mas não deixe isso alcançar o espaço da soberba, do ego inflado, do eu sou foda, eu sou melhor que todo mundo. Não, esse não é o espaço que contribui para o crescimento. O espaço que contribui para o crescimento é o espaço que você percebe qual é o seu espaço, qual é o seu perfil, e reconhece toda e qualquer limitação e faz disso uma mola propulsora, um degrau para que você atinja cada vez mais resultados promissores e de sucesso. E por aqui ficamos. Eu não sei se vocês aí do Facebook quer dar alguma contribuição antes que a gente encerre o vídeo. Vocês aqui do Instagram, alguma contribuição? Esperar mais alguma coisa, porque a gente pode estar com algum delay.
E se não quiserem dar nenhuma contribuição, tudo bem, fica por isso mesmo. Vocês podem deixar comentários aí após o vídeo, quando assistirem novamente. E por hoje a gente encerra por aqui, gente. Muito obrigada. Eu vou encerrar com o pessoal aqui do Instagram, porque aqui eles, né, tem um tempinho mais limitado aqui, as regras, né? Pessoal, olha, um beijo, obrigada pela participação e até o próximo encontro Café com Letrinhas. Tchau, tchau. Uma excelente semana!